que é o arrebatamento antes da tribulação. Né? Eu vi o tal vídeo e foi dito ali também que não se encontra apoio nas escrituras para um arrebatamento pré-tribulacional. E também que não foi vista a ideia pré-tribulacional antes de 1830, em 2000 anos de história da igreja. Bom, Éfrem, o sírio, em 306, que viveu de 306 a 373, lá no início, no século IV, ele ensinou claramente que os crentes serão arrebatados ao céu antes da tribulação. Ele era de Nísibis, na borda oriental do Império Romano, cerca de 100 quilômetros a noroeste de Nínive. Éfrem foi um bem conhecido e prolífero escritor sírio e testemunha o início do cristianismo. Em seu sermão sobre os últimos tempos, o anticristo e o fim do mundo, ele cita o seguinte, abre aspas, porque todos os santos e os eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está para vir e são levados ao Senhor para que não vejam a confusão que está a oprimir o mundo por causa dos nossos pecados. Uau. Isso aí no século IV. No século XVIII, em 1744, Morgan Edwards, ele publicou o seguinte, eu digo um pouco mais, porque os santos mortos serão ressuscitados e os santos vivos serão mudados na ocasião a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Mas será, olha o que ele diz, mas será que ele, Cristo, e eles, os salvos arrebatados, permanecerão no ar durante todo esse tempo? Ele responde, não, eles vão ascender ao paraíso, ou para alguma das muitas mansões na casa do Pai. Uau! Tremendo, né? Tremendo. Joseph Meade, de 1586 até 1639, antes de Darby, ele escreveu o seguinte, depois disto é a nossa reunião com Cristo em sua vinda, isto é, os santos sendo transladados para o ar, de modo que podem ser preservados durante a conflagração da terra e as suas obras, se referindo à tribulação. Aí ele diz, 2 de Pedro 3,10, que como Noé e sua família foram preservados no dia do dilúvio, ao serem erguidos acima das águas da arca, assim como os santos da conflagração, ou tribulação, devem ser levantados nas nuvens até a sua arca, Cristo, a serem preservados ali do dilúvio de fogo, no qual os ímpios serão consumidos. Muito interessante, né? Sim, sim. Joseph Hall, de 1574 até 1656, ele diz, ele vai usar Elias como uma figura para o arrebatamento. Ele vai dizer, escreveu o seguinte, nem todos vamos dormir, mas vamos ser transformados. Elias foi mudado, nada nos impedirá de aparecer com ele. Uma comparação com o arrebatamento de Elias que ele está fazendo aqui. Uhum. Quando a carruagem ardente vier e vos varrer deste vale de mortandade. Interessante, né? Uhum. Robert Matton, em 1607, que viveu de 1607 a 1653, em seu escrito, A Redenção de Israel e o Reino do Nosso Salvador na Terra. Ele escreve o seguinte, os eleitos devem ser reunidos e os demais deixados para trás. Os eleitos para conhecer o Senhor no ar, os outros serem deixados ou perecerão naquela grande destruição que virá sobre todas as nações que lutam contra os judeus, os quais o Salvador os redimirá. Ephraim Witt, de 1591 a 1604, fundador da primeira igreja em Connecticut, em 1639, ele acreditava que a vinda do Filho do Homem nas nuvens salvaria os eleitos de provações e permitirá que os judeus recuperem o seu papel no plano de Deus. Uau. Veja como ele é sionista. Pronto. William Aspinwall, de 1605 a 1662. Se Deus disser do céu, suba aqui, sigam o seu chamado e não temam aos inimigos, embora os vejam. E eles os vejam subir, vocês estarão a salvo. Um certo tumulto ou terremoto se seguirá, mas não haverá detrimento para vocês, que obedecem à voz do céu. O prejuízo será para os próprios inimigos. Uhum.
Pessoas que escreveram sobre o arrebatamento antes da tribulação e preservação no céu. Robert Matton, em 1642, Jeremias Burroughs, em 1643, Ephraim Ruitt, em 1643, Samuel Hutchinson, em 1646, Elizabeth Avery, em 1647, Peter Sterry, em 1648, e Nathaniel Holmes, em 1653. John Aspinwall, em 1653. John Brown, em 1654. Archbishop Usher, em 1655. John Vicenza, em 1660. William Sherwin, em 1665. Praise God Barebone, em 1675. E Graham Killingworth. O nome dele é diferente, né, de falar. É Graham Killingworth, em 1761. Então, a gente vê aqui evidências claras de que houve, sim, ideias dispensacionalistas antes de Darby, antes de 1830. Quantas, hein? E quantas? Eu só passei por cima. Não é? E certamente que esse argumento eu já vi vários pós-tribulacionistas usarem. Porque como não tem como refutar nas escrituras, então vamos tentar tirar a credibilidade do que está sendo dito, dizendo que não foi visto na história. Mas tem que procurar direito. Não é? Tem que procurar direito antes de fazer uma alegação como essa. Tem que procurar direito. Se eu pegasse as páginas do livro Dispensacionalismo antes de Darby, e quando estendesse aqui uma colada na outra, daria mais de 100 metros, com certeza, de evidência. Uau. Então, tem que procurar direito. Segundo erro, é pensar que a revelação bíblica está restrita a um período da história. Quem foi que disse que a revelação bíblica é estática? Ou seja, só vai ser aceita se os homens de 1530 disseram, ou se os homens do ano 300 disseram, ou do ano 600 disseram. Quem foi que disse que a revelação bíblica é estática? Aonde está escrito isso? A revelação bíblica é crescente. Nós somos gratos àqueles que deixaram para nós um legado doutrinário, mas não significa que é o fim da história, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É ou não é? Ela é viva, ela deve ser valorizada, irmãos. A revelação bíblica pode ser dada a qualquer um. Eu não me sinto inferior a ninguém. Eu sou grato a todos os homens da história, mas jamais me senti inferior a ninguém, porque alguém que tem o Espírito Santo dentro de si é muito perigoso para as trevas. É ou não é? É, sim. Alguém que tem o Espírito Santo dentro dele pode, sim, fazer coisas extraordinárias. Então, nós não podemos simplesmente tentar calar a história dizendo que uma doutrina não foi vista antes. Ela pode ser vista em qualquer tempo. Se ninguém tivesse falado e só tivesse surgido agora, a única coisa que pode calar uma doutrina respaldada pelas escrituras é a própria escritura. Mas se você tem 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 textos que comprovam a sua doutrina, você está muito bem embasado. Porque através da boca de 2 ou mais testemunhas, toda a palavra será confirmada. Acima de 2 versículos, olha, é bênção, viu? Agora com 40, com 50, com 60, irmão, sinceramente, esse é um argumento que não se encaixa. Até porque para Daniel, Deus disse o seguinte, cele as palavras desse livro. E para João ele falou, não celes as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Uau. Então, a interpretação bíblica está aberta para qualquer ser humano, cheio do Espírito Santo, poder interpretar. Então, ninguém disse que a palavra de Deus tinha que ser estática. A revelação só para um tempo. Terceiro ponto, que a gente não deve usar a história, embasar a minha interpretação bíblica através da história. A história não é o primeiro lugar, a primeira coisa que eu devo olhar. Eu devo olhar se aquela fala, se aquela doutrina tem respaldo nas escrituras. Essa é a primeira coisa. Se a história confirmar ou não, não dependo dela, porque a história está sujeita à mudança. Mas a palavra de Deus não. Amém. A história está sujeita à mudança, né? Novas descobertas podem mudar completamente a interpretação de algo.
Agora, a palavra de Deus é imutável. Os céus passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então, a minha base firme de interpretação deve, Débora, ser as Escrituras. Eu devo começar daqui. Se eu encontrar respaldo na história, glória a Deus. Se eu não encontrar, não depende disso. Eu creio dessa forma. Eu não sei se você crê como eu, mas eu creio dessa forma. Eu quero aqui, vou beber até um pouco d'água aqui.